Importante. Confiança inabalável em Deus. Em quarto lugar, a confiança inabalável precisa da comunhão com o Senhor. Não só saber quem é Deus, mas esta pessoa precisa se relacionar com o Senhor. Vejam as afirmações pessoais do salmista em relação a Deus. No versículo 1 diz, olha, o Senhor é a minha luz. É algo que pertence a Ele. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse homem está demonstrando que ele tem uma intimidade com Deus. Sem essa intimidade, eu não posso invocar o nome do Senhor. Nenhum homem, irmãos, quando nasce, tem fé em Deus, porque ele está morto em delitos e pecados. Ninguém nasce com fé no coração e depois ela brota. Não, todo homem não tem fé em Deus quando ele vem a este mundo, porque ele está distanciado, divorciado de Deus, até que Deus abra-lhe o coração para entender as Escrituras. A fé é um dom de Deus. Ainda que ele conheça verdades corretas sobre Deus, ele é incapaz de confiar no Senhor, pois nele está ausente o dom da fé, que é uma graça concedida por Deus. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai não lhe conceder. E para que sejamos livres, diz o apóstolo Paulo, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, nem todos possuem essa fé. Através, irmãos, da obra da regeneração, Deus habilita o homem a entender e se arrepender e crer no Evangelho. É Deus que opera o novo nascimento, é Deus que abre o entendimento, é Deus que dá condições ao homem dizer, eu creio no Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Lídia. Quando ele abre o coração, ele está fazendo essa operação. É claro que aqui não dá para fazer a separação didaticamente, mas Deus estava operando ao mesmo tempo um novo nascimento e dando a ela a fé para crer no que Paulo estava anunciando. A partir então do novo nascimento, do arrependimento, do crer em Jesus, o homem passa então a ter comunhão com Deus. Então ele tem a semente que pode levá-lo a ter uma fé inabalável. Ele ainda não tem a fé inabalável, mas ele já possui a semente no seu coração. A semente da fé está no seu coração, mas é necessário alimentar a fé para chegar ao nível da confiança inabalável. Eu preciso me alimentar, eu preciso nutrir para que eu possa ter essa fé que Davi demonstrou nesse momento da sua vida. A comunhão então com Deus pode até ser arranhada devido ao pecado pessoal e, consequentemente, a confiança no Senhor será abalada. É só ler o Salmo 51, que Davi pecou no adultério, assassinato, ele já começa, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu esse status aqui quando ele pecou, mas se ele confessa o pecado e deixa, ele vai ter a sua fé assim restaurada, né? A comunhão com Deus pode ser então arranhada. Andar com Deus é importante para que a fé no Senhor seja firme. Quer dizer, eu posso ser um crente que tem a semente da fé, mas se eu não ando com Deus no dia a dia, essa fé nunca se desenvolve, ela nunca cresce. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então fica sempre nanico, sempre pequeno na fé, porque não dá espaço para o Senhor. O uso diligente dos meios de graça vão tornar a fé em Cristo ousada. Se eu medito na palavra, se eu leio a palavra, se eu faço orações pessoais, se eu participo da ceia, se eu participo do culto público, se eu medito no batismo, esses são instrumentos que vão fortalecer a minha fé. Como diz Paulo no capítulo 10 de Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A confiança somente em Cristo para a salvação sinaliza a comunhão com Deus. Como é que eu sei que tenho já semente
porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Se você crê em Jesus, você já tem a semente que Deus botou aqui. Abandono de pecado e obediência ao Senhor certifica que temos comunhão com Deus. Se a vida minha está mudando, é uma prova que eu tenho comunhão com Deus. Se eu amo meus irmãos, é uma demonstração que eu estou em união com Deus. A fé, resultado da comunhão com Deus, pode ser de diferentes graus na vida dos indivíduos. Lembra que o Senhor disse para Pedro, homem de pequena fé. Para aquela mulher cirofenícia, mulher, grande é a tua fé. Então a fé, você pode ter vários níveis. Vai depender do seu relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais firme você será como um monte de Sião.